Olá a todos, eu sou o Thiago, meteorologista da Oráculo. Hoje vamos falar um pouco sobre o que está influenciando o clima no Brasil. Então, para isso, a gente vai olhar o último dia aí de maio e as 2 semanas de junho. Então, no final de maio, a gente teve bastante chuva no sul e temperaturas bastante baixas, aí com frio chegando também até o centro-oeste, sudeste e até a região norte. E, em seguida, nas 2 semanas, já começando no início, aí nos primeiros dias de junho, temperaturas elevadas e tempo bastante seco. A gente consegue observar isso já a partir aí dos dias sem chuva, então a partir ali já do dia 10 dias sem chuva, então iniciando aí o tempo seco no centro-sul do país, na região sul, melhor dizendo, a partir aí do segundo dia de junho, tá? Mas o que isso está influenciando, né? O que está influenciando essas condições no Brasil? É o El Niño? São demais oscilações? Oscilação antártica, Madem-Júlia, Atlântico? O que está acontecendo? Então, aqui primeiro a gente vai olhar para o El Niño, tá? Para ver realmente se ele está influenciando ou não. Então, aqui a gente vai analisar as águas do Pacífico. Aqui a gente tem as regiões do El Niño, mas aí olhando para a região 3-4, que é a região que é tida como para determinar o fenômeno El Niño ou Laninha. Tá? Então, a gente vê que tem um aquecimento acima de meio grau desde outubro. Para sentir essa influência do aquecimento acima de meio grau no Brasil, é necessário 3 meses consecutivos. Tá? Então, esse aquecimento ocorreu em meados de outubro. Tá, então, esperaria efeitos, essa influência ali a final de janeiro, início de fevereiro, tá? Que a gente teve esse aquecimento ocorrendo aí desde outubro e se mantendo até o momento. Tá? Mas a gente também tem que observar as demais regiões. A gente vê que não tem um aquecimento tão homogêneo assim, principalmente do 3.4, que há bastante oscilação e uma queda aqui para janeiro e fevereiro. Tá? Esse aquecimento é de fraca intensidade e não é homogêneo. Tá? Aqui a gente vê o estabelecimento do El Niño. Tá? É um El Niño de fraca intensidade, como eu já havia falado, 0,8 aí, da média dos trimestres. Tá? Então, é um El Niño de fraca intensidade, um aquecimento não homogêneo, e a gente vai ver que a atmosfera não vem respondendo a isso. Vou usar como exemplo 2 meses, tá? Os 2 meses anteriores, e a gente vê que ele não respondeu a isso, porque o que a gente espera de um El Niño, de um efeito, consequência de El Niño no Brasil, sem chuva no Nordeste, né? Tempo mais seco no Nordeste, temperaturas mais elevadas no centro-oeste, sudeste, mas também com redução de chuvas, tá? E bastante chuva no sul do Brasil, tá? Então, o que a gente observou aí nos últimos meses? Bom, em abril, essa anomalia de precipitação em abril, a gente vê uma boa distribuição pelo Brasil, né? Chuvas tanto no sul quanto no sudeste, bom, em algumas áreas acumulados até mais elevados, e a prova disso é de que a gente teve um bom desenvolvimento aí do safrinha, né? Se a gente tivesse um El Niño realmente, uma atmosfera realmente respondendo a esse aquecimento, a gente não teria essas chuvas aqui ocorrendo em abril no centro-oeste e no sudeste, tá? E até no sul do Pará, ali na região do Mato Piba, mais para o sul do oeste baiano, tá? E Goiás, a gente sabe que teve um bom desenvolvimento do safrinha, tá? E olhando para maio, que é o mais interessante, a gente vê essas chuvas, anomalias bastante positivas, acima da média, aqui para a região sul, por conta justamente da segunda quinzena de maio, e a gente vê uma distribuição de chuvas mais para o sudeste, centro-oeste e até para a região do Mato Piba. Ou seja, isso aqui não representa um cenário de El Niño. Tá? Houve temperaturas acima da média? Houveram temperaturas acima da média em todo o país, né? Mas isso não quer dizer que só porque teve temperaturas acima da média, é uma característica do El Niño. Não basta, tem que ter um conjunto de características para determinar a influência
do fenômeno ou não, porque outros sistemas, outras ocasiões podem provocar aumento de temperatura aí durante um bom período sobre a porção central do país e boa parte do país, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Então, olhando para isso, a gente já nota que não teve influência do El Niño. Tem a presença, mas a atmosfera não responde. Mas o que está mandando realmente no clima? O que está influenciando? O que está fazendo chover mais no sul, ter alta temperatura nesse período, de repente seca e não tem mais frio? O que está acontecendo? Tá? Então, a resposta está na oscilação antártica e no Atlântico Sul. Então, começando com a oscilação antártica, é um índice, vamos dizer assim, que nos traz uma condição, uma ideia sobre a amplitude do cinturão de baixas pressões e altas que circundam aqui o continente antártico. Tá? Então, quando você tem valores tendendo, né, para positivo, né, ou caminhando para o positivo, no caso aqui vou dar o exemplo aqui de fevereiro para em março, a gente tem uma retração, né, indo para positivas, a gente tem uma retração, esse cinturão encolhendo, né, se deslocando mais em direção ao oceano, ao continente antártico, tá? E quando você tem aqui um valor negativo, uma tendência negativa, então a gente tem um afastamento, então o cinturão de baixas atinge latitudes mais baixas, tá? E, consequentemente, a gente tem mais chuva no centro-sul do país, massas de ar polar conseguindo avançar, né? Então, você tem aí todos os sistemas precipitantes e massas de ar frio conseguindo atingir aí o Brasil, tá? Então, é o que aconteceu ultimamente. Então, a gente teve aqui um aumento uma tendência positiva aqui nesse período, né, que a gente pode constatar que foi um período mais seco e com menos chuva, tá? Chuva menos frequentes, tá bom? Abril, né, que a gente falou que teve chuva, ficou mais neutro, mais com uma tendência mais negativa, então isso favoreceu essa distribuição de chuvas. E o que chama mais atenção é essa queda brusca, que é essa tendência bastante negativa, que favoreceu o aumento de chuvas no sul, as massas de ar frio mais intensas que trouxeram geadas e avançaram até a região norte, provocando fenômeno de friagem lá no Acre. Tá? Então, a gente teve frio também na Bahia. Tá? E qual que é o papel do Atlântico? Então, quando a gente tem uma oscilação antártica negativa, a gente vai ter as frentes frias avançando mais pelo sul do país, né? Pelo centro-sul do país. Então, esse avanço contribui para que atinja latitudes menores, ali chega até, por exemplo, a Bahia, e essa água mais aquecida, ela favorece, ela dá mais energia para a chuva, mais energia para o sistema frontal, ou seja, então a gente tem mais chuva no decorrer desse período e uma certa permanência aqui, porque os sistemas, né, o ciclone, ele se desloca para leste e aí tem a sua frente fria associada. Então, no seu deslocamento para leste, a frente fria vai avançando e vai se afastando também para leste. Então, mas ela consegue ter uma maior energia e se prolongar mais. Então, você teve aí no fim do mês, nós tivemos aí 2, 3 dias aí de chuva e frio ali no oeste da Bahia, tá? E vale mostrar aqui, abril e junho você não vê muita alteração nessas temperaturas, né? Então, tem 2 meses diferentes de diferença e não tiveram tanta mudança, tá? Então, assim, a mudança da temperatura do oceano, ela é mais lenta, tá? E para a atmosfera responder tem que ser os sistemas frontais, tá? Né, que é algo mais instantâneo. Aí a gente caminha, voltando ali para efeito de El Niño, a gente vê que esse aquecimento se mantém, tá? Mesmo que tenha uma redução aqui, mas essa redução não dá tempo da atmosfera responder. Mas como também o aquecimento brusco, tipo de oscilação, né? Oscilação de uma região para outra, mais frio ou mais quente, ela não vai dar o tempo de alterar de uma semana para outra, né? Porque
a influência que a gente tem desse aquecimento é na circulação da atmosfera, uma circulação que caminha de norte a sul, tá? E de leste a oeste, oeste para leste no Brasil. Então, são circulações que demoram muito tempo, ou seja, 2 a 3 meses para a gente começar a perceber. E o pessoal aí do norte do país teve ali, está recebendo bastante chuva. Então, a gente tem esse aquecimento, está recebendo bastante chuva. Então, é algo mais instantâneo, está mais próximo, não depende de uma circulação atmosférica. A zona de convergência intertropical, ela também se manteve por muito tempo por aqui por conta desse aquecimento. E se a gente tivesse um El Niño forte, realmente a atmosfera, a circulação, né, respondendo a esse aquecimento, a gente teria uma subsidência nessa região, dificultando as chuvas nessa região e também o deslocamento da zona de convergência. Tá? Então, são várias provas que a gente tem que a atmosfera não está respondendo a esse aquecimento. Então, não faz sentido a gente olhar para os próximos meses, sabendo que o El Niño ele vai estar tendendo a se manter com fraca intensidade, até algumas simulações mostram diminuição de intensidade, olhar aí para os próximos 2 meses, vamos dizer assim, e falar que é El Niño ou não. Tá? A gente tem que reduzir a nossa previsibilidade, justamente porque a gente tem outros fatores influenciando. Tá? E aí, no caso aqui, para o centro-sul do Brasil, seria a oscilação antártica, tá? Que aí ela tem uma previsibilidade, vocês veem aqui, que é bastante baixa, tá? E de 1 semana, 2 no máximo, e já começa as rodadas a divergir, tá? Mas vamos discutir aí os próximos 15 dias, a gente vai ter que manter a ideia aqui desse aquecimento no Oceano Atlântico, tá? E uma tendência aí de aumento e uma redução aí para o próximo mês. Então, o que a gente, com essa ideia que eu passei aqui de retração, né, afastamento, então a gente vê que aqui ela vai se manter mais próxima do continente antártico, então os sistemas frontais vão ter uma dificuldade para avançar, então a gente vai ter mais dias aí de um tempo seco, tá? Ali com essa redução caminhando para uma negativa, essa tendência negativa, tá? Aí a gente, mais para o final do mês, a gente vai começar a ter um aumento de frequência. Vai ter chuva aí na próxima semana? Vai, tá? Mas vai ficar bem concentrada aí nas áreas mais ao sul do Brasil. Não chega tanto a, por exemplo, o Paraná, tá? Então, assim, não é regra também muito positiva. A gente trabalha com a ideia de redução, tá? De chuva. E também a dificuldade dos sistemas frontais avançarem, né? Os ciclones eles se deslocam muito ali para sul e acaba tirando a frente fria da gente, tá? Mas enfim, a gente trabalha aí com a ideia mesmo de que chuva voltando mesmo ali, ser frequente como maio ali, mais para a partir dos últimos dias de junho e aí o início de julho, tá? Então a gente vai olhar aqui para a previsão. Então, a previsão para os próximos 15 dias mostram justamente esse efeito. Chuvas aí nessa semana ainda muito concentradas no Uruguai e pode atingir a região da Campanha e sul e oeste também do Rio Grande do Sul, tá? Tem risco aí de temporais, tá? Mas o padrão é chuva bastante concentrada ali na Argentina e no Uruguai. Esse efeito aqui é justamente o ar quente, né? A gente tem uma frente fria aqui, né? Dando suporte, uma baixa pressão, e aí aqui a gente teria justamente um cavado, né? E que estaria contribuindo para essa chuva aqui, potencializando isso, tá? Mas você não vê nenhum avanço quanto à chuva, tá? E as águas mais aquecidas, aqui é mais energia, né? Em associação aos ventos de leste, a gente tem uma alta pressão aqui, então aumenta os ventos aqui no leste do nordeste, e as águas mais aquecidas ajudam também na evaporação e é mais combustível aí para formar chuva, tá? Então a gente vai ter um aumento de chuvas aqui, e aqui é por conta também das temperaturas mais elevadas. E aí, nos próximos dias a gente vê um retorno gradativo da chuva, mas vê acumulados muito elevados, né? E nada com uma distribuição
aí para o centro-sul, ou seja, ainda vai ter dificuldade aí para a distribuição das chuvas no centro-sul do país. Isso aí ficaria mais para julho, como eu falei, tá? E a prova disso, de que a gente tem aquela tendência negativa avançando, mas aqui é porque a gente tem uma massa de ar mais fria avançando aqui nas temperaturas mínimas, tá? Aqui a mínima de destaque, tá? Do último período, a gente vê um avanço aqui, né? Uma massa de ar polar mais intensa, tá? Provavelmente vai ter geada aqui nessa região mais arroxeada, e o avanço vai trazer justamente, vai se deslocar e vai diminuir as temperaturas para o sudeste. Então, é nesse último período, é aquela curva descendo, né? Tendendo para o negativo, que vai favorecer esse avanço, tá? Não é nada muito intenso, mas já representa uma mudança de padrão. Então, mudança de padrão, quebra de bloqueio que a gente está vivendo aí, é a partir da próxima semana. Tá? Então, esse bloqueio, esse momento que a gente está vivendo é por conta também da oscilação antártica, e a qualidade da chuva aí é mais pelo Oceano Atlântico. Tá, pessoal? Então, essas foram as informações. Espero que tenha ficado claro o papel do El Niño, da oscilação antártica, Oceano Atlântico. Tá? Não entramos em muitos detalhes. Tem o papel de maré em julho ali mais para o norte, que é uma outra oscilação, mas para esse período aí, para essa transição de mês aí, eu tive essa mudança aí de padrão. Então, foi mais ou menos esses fatores que influenciaram o clima. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e fiquem com Deus.